Olá, irmãos, eu me chamo Tainara. Eu me chamo Igor. Nós somos discípulos da comunidade católica Shalom, da missão aqui de Belém do Pará. Estamos casados há 2 meses e hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho do nosso discernimento do estado de vida. Compartilhando um pouco com vocês sobre a nossa história de vida, né? A gente sempre vem relatando do começo, né? Já que nosso relacionamento está pautado na vontade de Deus, na escuta do Senhor, a gente foi discernindo aos poucos, então é sempre vocês conhecerem um pouco a nossa história. E a nossa história começou em 2015, quando a gente fez um seminário de vida, o Acampes, em janeiro de 2015. E a gente estávamos presentes no mesmo seminário de vida, mas a gente acabou não se conhecendo naquele seminário de vida. A gente não ficou próximo naquele seminário de vida. A gente só veio ficar próximo mais na frente. E aquele seminário de vida para mim foi algo assim muito importante, né? Pois eu já era católico, cresci num lar católico, né? Meus pais são católicos. Meu irmão já era da comunidade, já tinha algum tempo. Mas eu estava num momento assim da minha juventude, por 22 para 23 anos, estava querendo aproveitar um pouco a minha juventude, a época da faculdade, me distanciei mesmo de Deus e da vontade de Deus. Só que por graça, né, do nosso Senhor, Ele foi me resgatar e através daquele acampamento Deus fez muito na minha vida e hoje estou aqui, né, dentro da comunidade, discípulo, caminhando para a consagração. E assim, o nosso testemunho vem muito pautado nisso, né? Dentro da vontade de Deus, dentro do caminho, também dentro da comunidade. Tudo que a comunidade ia nos instruindo, nós começamos, depois a gente se conheceu, dentro do grupo de oração, que a gente foi alimentando um pouco a experiência com Deus, a experiência com... Foi no ano de 2015, né? Foi em janeiro de 2015 a gente fez o retiro juntos. Eu já participava da igreja, né? Então eu sempre fui muito atuante na igreja, não dentro da comunidade, mas dentro da igreja católica, né? A minha mãe, meus pais, né? Eles tiveram uma experiência com Deus quando eu tinha 10 anos. Então, desde os meus 10 anos eu tinha uma rotina de ir todo domingo à missa, de ir para catequese, de ir para fazer a crisma, né? Então, todo esse chamado, né, veio desde quando eu era bem jovenzinha mesmo. Então, minha mãe, ela sempre me orientou muito em relação à vivência da castidade, de trilhar esse caminho dentro da igreja, né? Teve um tempo que eu fui catequista também, numa paróquia onde eu frequentava. Então eu sempre desejei muito, assim, sabe? Participar mesmo, ser atuante, servir. E eu era de grupo de jovens também da paróquia. Então a minha experiência com Deus, assim, esse sentimento de querer ser de Deus já vinha desde quando eu era bem jovem. Porém, mas como todo jovem, né, é tentado pelas coisas do mundo, né, e teve momentos que eu senti momentos de fraqueza, de querer desviar meu caminho, de não querer mais aquela vida da igreja, né, mas sempre voltando, né, buscando. E foi quando eu conheci, né, uma pessoa que conheceu a comunidade e ela me levou até a comunidade para me conhecer no Sabadão Jovem e eu fiquei assim encantada, muito encantada pela comunidade, pelo modo como as pessoas cantavam, rezavam, e eu fiquei com um desejo muito forte no meu coração de fazer um retiro da comunidade. E assim, desde o retiro em 2015 do acampamento, foi o momento, o ápice onde Deus me chamou profundamente a trilhar esse caminho inteiro, né? Eu tinha 17 anos, então eu era bem jovem. Eu conheci a comunidade antes, só que teve tempo que eu me afastei.
E eu conheci a comunidade quando eu tinha 15 anos. Aí eu fiquei um ano afastada e voltei já com esse desejo de aquele é meu lugar, aqui é meu lugar, aqui que eu quero crescer, né, espiritualmente. E dentro desse caminho, né, acho que isso é bom também recordar, bem lembrando que a Tainara ia partilhando um pouco da experiência dela. O que me motivou a fazer o acampamento foi no ano anterior, em 2014, eu fui na corda da trasladação e havia feito uma promessa assim interna, né, só minha, ninguém sabia. Pois assim, o meu irmão ele já era da comunidade, já era postulante e a vida de oração dele me intrigava muito. Ele sempre foi muito próximo, então quando eu chegava à noite que a gente ia fazer alguma coisa junto, eu chamava ele e falava, não, agora eu vou rezar, esse é meu tempo de rezar. E aquilo me deixava, ele vai parar de se divertir, a gente não vai jogar hoje, a gente não vai jogar bola hoje, porque ele vai rezar. E aquilo me intrigava muito, até que numa das nossas conversas ele falava que ouvia a voz de Deus, e eu queria também ouvir essa voz, né? Por isso que eu estava afastado da igreja, porque eu não tinha uma experiência concreta com a presença de Deus, com a presença do Espírito. E eu fui para a corda da trasladação, para aqueles que conhecem, é realmente uma prova de resistência, né? É uma prova de vigor físico sobre-humana, que pela graça de Deus eu consegui fazer o percurso total. E no final daquela promessa, né? daquela promessa que eu fiz, eu sentia no meu coração, menos que eu sentia algo assim interno no meu coração, que eu percebi que era de Deus, que eu deveria fazer um esforço espiritual para ouvir a voz de Deus, para que aquela minha promessa realmente se cumprisse, fosse concreta. E depois disso eu procurei o meu irmão e eu fui participar do acampamento. E graças a Deus estou aqui. E continuando um pouco na nossa história, a gente se conheceu, né, em 2015, fizemos o acamp juntos, não nos conhecemos, mas durante aquela vivência de grupo de oração, todo sábado, a gente foi se conhecendo, comecei a conhecer a Tainara, começando a estreitar um laço de amizade, fomos aprofundando os primeiros colegas de grupo de oração, depois amigos mais próximos, e tudo começou a surgir assim numa amizade muito bonita, muito assim sincera, acho que de ambas as partes, sem interesse, no primeiro momento realmente sem interesse nenhum, o interesse apenas de estar próximo um do outro, porque a gente era amigo de grupo de oração, onde um refletia a santidade para o outro, ou pelo menos a vontade de ser santo, né? Naquele primeiro momento, acho que a santidade é um pouco distante, mas a vontade de querer ser santo, a vontade de mudar, acho que isso que também me chamou muita atenção na Tainara, a vantagem de fazer a vontade de fazer a vontade de Deus, né? A vontade própria. Então isso me chamou muita atenção dela e eu queria estar perto de pessoas assim, que queriam fazer a vontade de Deus, para que eu pudesse também conseguir fazer a vontade de Deus. Porque eu era uma pessoa muito, assim, não conhecia muito da igreja, né? Assim, mesmo participando da igreja, mas nunca me aprofundei na igreja. E dentro desses mistérios de Deus, dos mistérios que Deus traz para a nossa vida, eu naquele mesmo ano de 2015 ingressei no vocacional. E durante o meu ingresso no vocacional, tudo muito novo, né? Vontade de Deus, vocacional, comunidade de vida, comunidade de aliança, a gente começou a despertar um sentimento mais profundo de amizade, né? Aquela amizade mais estreita. E aquilo me deixou assim bem em dúvida, deixou também a Tainara acho que um pouco em dúvida, mas em relação também à minha vocação, já que eu comecei a trilhar um caminho vocacional. Com isso a gente teve algumas dificuldades, umas dúvidas em relação ao nosso início de caminhada. Então foi um início de caminhada assim, um pouco conturbado, posso usar assim, pelas nossas dúvidas, principalmente pela minha parte, né, assim, nesse período de caminho vocacional, de fazer a vontade de Deus, ser comunidade de vida, ser comunidade de aliança. Mas durante essa caminhada realmente foi um período também de muita oração, de muita oração mesmo, assim, para fazer a vontade de Deus. E eu também, né, muito jovem, né, então eu nunca tinha namorado, o Igor também nunca tinha namorado,
E eu estava no meu ano ainda de escola, meu último ano, né, do convênio. E eu estava assim, né, com aquela vontade de querer passar no vestibular. E assim, eu tinha feito vocacional nessa época, mas acabei não ingressando. Porque por conta também, porque eu tinha acabado de voltar novamente, né, para a comunidade. E ainda estava naquela experiência daquela sede de querer viver, mas também muitas coisas me impediam de dar passos. Então, quando eu comecei a despertar um sentimento pelo Igor, eu ficava com muitas dúvidas em relação de querer assumir um relacionamento em Deus e não dar conta, de não durar muito tempo. Eu ficava com vários questionamentos, com medo, com insegurança de como ia ser, né? Porque eu nunca tinha namorado, se meu pai ia aceitar, porque meu pai, na época, muito ciumento também. Foi difícil para ele, né, aceitar esse primeiro namoro, sou a única filha mulher. Então, surgiu assim no meu coração várias dúvidas mesmo, mas a gente foi rezando, eu fui rezando com a minha pastora de grupo de oração e ela foi nos direcionando, né? Ele foi rezando com o acompanhador dele vocacional e foi nos direcionando, né? A gente caminhou um mês mais ou menos. E aí foi que quando a gente começou a namorar, né? Em junho de 2015, a gente começou a namorar e com toda aquela felicidade mesmo, né? Do primeiro amor, de primeiro amor mesmo de namorado, sabe? E o Igor, me lembra até hoje que ele me pediu pra ir namoro na frente da catedral. E foi um momento pra mim muito assim, sabe? Marcante. Muito marcante, porque eu nunca tinha vivido algo do tipo, nunca tinha vivido algo assim, né? E eu ia vendo muito a direção de Deus, porque eu sempre pedi para ele um homem que fosse de Deus, um homem que desejasse trilhar esse caminho junto comigo, para que eu não vivesse só, né, este caminho de Deus ser da igreja e ele não, né? Então eu queria alguém que me ajudasse a viver essa vida de santidade, né? Essa oferta de vida juntos, né? E ele foi uma pessoa que foi me ajudando muito durante esse tempo a amadurecer também como pessoa, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida também espiritual. Então a gente foi trilhando esse caminho, né? Amadurecendo juntos. Fomos amadurecendo, eu já um pouquinho mais velha, né? E podemos partilhar que foi um tempo assim já é uma decisão difícil, né? Mas o namoro me ajudou no meu discernimento vocacional. O nosso relacionamento me ajudou no meu discernimento vocacional como comunidade de aliança. Então isso foi também me ajudando a me dar um direcionamento dentro da minha vocação. E nós começamos a namorar, começamos a trilhar juntos, continuamos no grupo de oração, continuamos caminhando dentro da comunidade. E dentro do nosso tempo de namoro, nós fomos vivendo assim várias fases, né? Nós, até chegar hoje aqui no casamento, nós namoramos 5 anos. Um pouco mais de 5 anos. 5 anos e meio, até chegar ao casamento por causa da pandemia. Tem um período de noivado. De noivado, mas eu conto. Ficou um ano noivo, né? Basicamente 4 anos de namoro e 1 ano de noivado. Mas bora falar do namoro. Do namoro. Aí. Foi um tempo assim, nós tivemos várias fases, né? O primeiro momento, o momento realmente de muita paixão, mas como nós fizemos tudo com orientação, nós sempre tivemos a amizade em primeiro lugar, né? A construção do nosso relacionamento sempre foi pautado na amizade. Hoje eu posso partilhar com vocês que é desde antes, a Tainara é minha melhor amiga, minha esposa, minha namorada e minha melhor amiga. Então sempre foi pautado nisso, nunca foi um desejo apenas carnal, um desejo apenas pela beleza dela, mesmo ela sendo muito bonita. Mas sempre foi algo assim, principalmente pela amizade, pelo companheirismo, pela vontade da santidade. Então isso a gente já vendo reflexo de Deus realmente no nosso relacionamento.
E realmente a gente vinha vivendo um período assim muito, graças a Deus, muito feliz, muito tranquilo, né? Até que em 2018, quando chega em 2018, a nossa relação teve assim, um pouco de abalo, que a gente teve que fazer um namoro meio à distância. Não foi 100%, porque eu sempre fazia um esforço de voltar aos finais de semana. Eu tive uma proposta profissional de morar no interior, aqui na Ilha do Marajó. Eu, junto com a comunidade, fiz o discernimento, nós discernimos que era a vontade de Deus, que era para mim realmente ir, não negar, né? Foi algo assim que eu fui rezando junto com a comunidade. Era um período não muito longo, ia ser um ano. E eu fui e deixei a Tainara, já que já não estava casado. Só que todo final de semana eu fazia um esforço. O Marajó só tem viagem de barco, são viagens um pouco longas, 3 horas, 4 horas de viagem. Mas eu fazia o esforço de todo final de semana estar em Belém para estar na presença dela, de estar com ela, de irmos na missa juntos, isso era fundamental. Todo sábado a gente ia na missa junto. E a gente já estava na comunidade, né? Ele ingressou em 2016 e eu ingressei em 2017. Então ainda estava nessa época, ainda era postulante. Só que foi um período assim, de muita adaptação, né? Um período onde a gente se via, por causa dos nossos compromissos comunitários, a gente nunca se viu todo dia. A gente tinha, assim, aqueles que namoram dentro da comunidade, conhecem as nossas atividades, a gente tinha nossos dias para namorar. A gente namorava 2 vezes por semana, uma na quarta e no sábado. Então já não era por conta do trabalho por também. conta do trabalho, atividade da comunidade, as nossas atividades familiares, a gente sempre manteve o equilíbrio no namoro. Nunca foi aquele negócio de estar todo dia. Mas mesmo assim, quando a gente viaja, a gente não tem mais a nossa namorada por perto, não é aquilo. Agora eu quero vê-la hoje. Eu não podia, porque não tinha viagem também todo dia para voltar. Entendeu? Então era algo assim que era bem difícil assim para mim. Estava lá sozinho, sem minha família, sem ninguém. Então foi um momento realmente onde eu acho que o nosso relacionamento amadureceu muito. Como casal, como amigos, ele foi amadurecendo, saindo um pouco da fase do namoro e já se aproximando mais da fase do casamento, né? Um relacionamento mais maduro. É importante também no relacionamento você sempre ter um equilíbrio. Então a gente sempre tentou manter esse equilíbrio no nosso relacionamento, desde o nosso namoro. Tanto de reservar um tempo para estarmos juntos na semana, mas também de estar junto com a nossa família, né? Que também é uma das prioridades quando a gente não é casado. A gente tem que dar essa prioridade para a nossa família. Então a gente sempre tentava dar prioridade do domingo, né? De estar almoço em família, de fazer as atividades do dia com a família, né? Então, às vezes quando eu não ia participar também, que é importante a mulher ir na casa, né, do namorado, conhecer a família, conversar, ficar um tempo. E assim ele na minha família, para criar justamente esse vínculo, né, de formar este vínculo familiar, é importante de partilhar, né, de se abrir, né, mesmo muitas vezes com as diferenças ou dificuldades que você possa ter. A gente teve também algumas dificuldades no início, mas a gente foi formando esse vínculo naturalmente, né, deixando que as nossas famílias se unissem, né, para que futuramente pudesse formar esse vínculo familiar. Então é importante sempre ter este equilíbrio, né, de namorar, de servir a missão, de trabalhar e o tempo para a família. Isso é essencial também, que faz com que o relacionamento amadureça. A gente partilhou tudo isso para chegar, acho que na parte principal, que é o nosso discernimento do matrimônio, que começou a ser feito assim de maneira concreta, falando de discernimento, foi em 2019, onde a gente teve uma reciclagem, onde era abordado os estados de vida. E como a gente já vinha caminhando muito nesse sentido, a gente quis partilhar isso, porque discernimento não é uma coisa que a gente discerne da noite para o dia. O discernimento é uma construção de Deus durante a nossa vida. Então, durante a reciclagem, Deus falou algo muito forte para mim, como eu sei que falou para a Tainara. Nós não fizemos a reciclagem juntos,
foi em períodos diferentes, ela fez em janeiro, eu fiz em fevereiro de 2019. E a gente voltou muito com este vigor, com esta vontade de dar entrada no nosso pedido de casamento. Começamos a rezar juntos neste sentido e começamos a realmente parar e ver os sinais de Deus durante o nosso relacionamento. Os sinais de Deus de amizade, que um matrimônio é pautado na amizade, um sinal do matrimônio como um canal de salvação para mim e para ela. Hoje eu posso dizer que a vida da Tainara me ajuda a ser santo, como a minha vida ajuda ela a ser santa. E nós buscarmos também essa santidade junto. Então a gente começou a ver exatamente esses passos de Deus na nossa vida, no nosso relacionamento principalmente. E durante o nosso rezando, né? Principalmente na reciclagem, porque é uma decisão difícil, também não é uma decisão fácil, é uma decisão para sempre. O matrimônio é uma decisão que eu casei hoje com a Tainara e amanhã nós estamos assumindo uma família e não tem mais volta. Então, o discernimento ele tem que ser também feito de uma maneira bem criteriosa, mas avaliando os sinais de Deus de maneira concreta. Então, a gente já tinha 4 anos de relacionamento, vendo os sinais de Deus, vendo que era um relacionamento que nos levava para o céu e não nos levava para outro caminho, não era um relacionamento destrutivo, e sim um relacionamento construtivo. E a gente decidiu caminhar juntos, aprofundando ainda mais junto com a comunidade e com nossos formadores. E antes disso, né, eu nunca tinha ouvido falar, antes de entrar na comunidade, de estados de vida. Não sabia que tinha diversos estados de vida, né? E aí, aprofundando mais, né, nos anos formativos, né, dentro da comunidade, né, e ouvindo falar de estado de vida, né, isso me trouxe uma curiosidade, né, de querer, assim, de me perguntar, Senhor, será mesmo que é isso que Tu queres de mim? Que eu seja esposa? Que eu forme uma família? Será que a minha vocação é o matrimônio? Então, veio também vários questionamentos. E justamente nessa reciclagem que foi de Santa Terezinha em 2019, que eu fiz em janeiro de 2019, e falava sobre os estados de vida. Então, quando eu soube, né, que era sobre Santa Terezinha, que as formações eram sobre o estado de vida, eu fiquei, nossa, muito feliz, porque, tipo assim, era o que eu queria me aprofundar, era o que eu queria conhecer mesmo e discernir que será isso mesmo que Deus queria, porque a gente já queria, né, avançar, dar passos. Mas eu precisava ouvir isso de Deus, que fosse um sinal dele, né? Não da minha carne, da minha vontade. Porque eu sei que quando é a vontade de Deus, a nossa felicidade é eterna. Então, eu tinha uma certeza no meu coração. Se fosse vontade de Deus, eu seria feliz para sempre. Então, em 2019, né, eu fiz esse retiro, né, de Santa Terezinha, essa reciclagem, e eu pedi assim, eu rezando com isso, com matrimônio, e assustando no meu coração, e aí eu ia pedindo assim, Senhor, me dá um sinal concreto, eu quero um sinal concreto de que é isso que Tu queres para minha vida. E uma das orações pessoais do deserto, Deus me dava a imagem nítida da Sagrada Família. E isso tocou muito assim no meu coração, porque eu pedi para Deus o sinal e Ele naquele retiro me deu o sinal que eu estava precisando para saber da minha vocação, né? Do meu chamado. Então eu fiquei anestesiada, né? Saí do retiro anestesiada, partilhando com o Igor. Nossa, é isso que Deus quer de mim. Realmente que eu seja esposa, que eu forme uma família, e partilhando com ele a minha vontade, né, de pedir logo esse discernimento. Então, ele fez logo depois a reciclagem, né, viu, né, tudo que também Deus só foi confirmando, e a gente foi trilhando esse caminho de discernimento, né, partilhando com os nossos formadores, e eles foram rezando por nós, até chegar o momento de pedir, né, para noivar. Então, a gente pediu para noivar e a gente noivou em novembro de 2019, dia 15 de novembro a gente noivou, e
E aí a gente foi trilhando esse caminho do casamento, né? A gente teve que fazer 6 retiros pessoais, onde Deus também ia já nos formando, nos preparando para esta vida nova, né? De se abrir à vida, de se abrir à família, né? De formar uma família. Eu e que a gente nunca teve medo, assim, depois assim que a gente começou a namorar, parece que Deus foi tirando todo o medo de mim, né? Assim, dele também, porque a gente tá muito disposto a querer viver isso, a gente não se importava de ter uma casa simples, a gente não se importava de eu ou ele estar desempregado, né? Porque a gente queria, a gente confiava em Deus, a gente confiou na providência dele, e ele nos deu tanta coisa. Hoje, assim, eu olho a nossa vida, como Deus nos presenteou, né? E eu tenho certeza que ele vai nos presentear cada vez mais de graça, não digo de coisas materiais, mas de derramar graça sobre a nossa família, né? E São José também foi essencial para que tudo acontecesse da maneira como Deus queria, né, que acontecesse. Então, São José ajudou muito no nosso casamento, né? Desde o local da igreja, né, ao local da festa, tudo. A gente teve assim anjos assim que Deus foi nos enviando para que tudo isso acontecesse da forma como Ele queria que acontecesse. E aqui nós estamos reunidos, graças a Deus, com 2 meses de casado. É algo que vale a pena, tem as suas dificuldades, é um novo para mim, é um novo para Tainara, mas é um novo fazendo a vontade de Deus. É algo que a gente tem plena certeza que hoje nós somos felizes por fazermos parte da comunidade, de sermos discípulos e futuros consagrados, mas também de estar da nossa vocação específica e com o nosso estado de vida. Nosso estado de vida nos fazendo plenamente felizes, fazendo a vontade de Deus. Que é isso que Deus quer para nós, a nossa felicidade. A nossa felicidade. A vontade de Deus é essa consequência, né? Fazer a vontade de Deus nos dá a felicidade. Apesar das dificuldades, o matrimônio, uma vida a 2 não é uma vida fácil. Isso é uma coisa que a gente aprende muito. Não só na vivência a 2, mas também as formações vai nos mostrando isso. Mas é também um canal de santidade de um para o outro. Que é isso que a gente busca, né? A gente não busca saciar os nossos prazeres, a gente busca fazer a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é a mais fácil. Normalmente a vontade de Deus é a mais feliz, mas não é a mais fácil. E é isso, irmãos, a nossa partilha. E que vocês tenham, né, essa coragem, essa renúncia, essa disposição no coração de vocês. E rezando desde já com esse discernimento de estado de vida. E se for do matrimônio, ótimo. Que é uma via muito feliz e que dá muitos frutos. Então, que Deus abençoe vocês e shalom.